Bom dia a todos, estamos juntos para dar início a mais uma aula, mais um momento de aprendizado e, claro, te convidando a fazer para nós uma grande coisa, um grande favor, uma grande ajuda. Se não é inscrito, se inscreva. Compartilhe o nosso conteúdo, divulgue o nosso canal. Também dê o seu like, dê o seu comentário, assista até o final, nos ajude a crescer. Vamos falar hoje para você sobre a história, o desenvolvimento, a aplicação, toda a dimensão sobre o Império Romano. Vamos tratar sobre esse império, que foi o império que mais tempo durou e mais tempo teve de poder, domínio e de influência e de condução de poder dentro de um contexto social, político, econômico e mundial. Vamos, então, falar sobre o Império Romano. A palavra império, certo? Ela requer de nós também, primeiramente, que nós venhamos até definir um pouco e falar um pouco no aspecto do que vem a ser o império. Geograficamente, o império ele vem a ser e se constituir automaticamente um agregado de territórios sob um único governo absoluto. Até dia comparativamente recente, até momentos comparativamente recentes, a Grã-Bretanha ela constituía o Império Mundial. Roma governava um anel de territórios em redor do mar Mediterrâneo, uma área que se expandia cada vez mais, esta área, inclusive, adquirida por uma longa evolução histórica, iniciada com as tribos latinas, inclusive do rio Tibre, que irromperam o cerco interno das colinas possuídas por outras tribos. Essas, inclusive, provocaram uma expansão, causaram uma expansão, até que as fronteiras de Roma chegaram às muralhas de Adriano, na distante Notuberlândia, né? As longas, vamos dizer assim, fronteiras formadas pelas margens do rio Remo e também Danúbio, as costas do Mar Negro, na Ásia Menor, ao deserto de Saara, e as determinadas fronteiras oriental e norte, que essas se oscilavam com a política romana em relação, inclusive, aos partas, sem contarmos o deserto da Arábia e sem contarmos também com a definida fronteira do sul e nas costas do Mar Vermelho e no vale do Rio Nilo. Então, dentro desse desenvolvimento, dessa abrangência, essa gigantesca área, uma área de grande expressividade, dimensão, havia ficado sob o Império Romano. O Império Romano tinha total absolutez sobre essa área, mediante até um longo processo, através do qual, até primeiramente, a República e então o Principado foram empurrando suas fronteiras para mais longe em um processo que não terminou, enquanto esse imenso poder não atingiu os seus limites. Esses limites, inclusive, acompanhavam a mais longa fronteira fluvial da Europa e não eram bem demarcados em redor do arco inteiro das províncias orientais. O Império Romano foi duramente conquistado. Ele era uma massa de território, de defesa, e também ele era uma estrutura, um mecanismo que estava destinado a ser dividido até pelo meio, a sucumbir primeiramente no Ocidente. E, então, no Oriente, devido até às pressões que sofria de povos que se achavam nesse contexto de massas da terra, mais remotas da Europa, da Ásia e dessas incursões tribais que vinha sofrendo. Outros, sim, também, Roma, desde muitos séculos, procurou sempre se proteger, para até preservar a cultura, ela, podemos dizer assim, chegava
também a propor meios, formas, mecanismos, propostas para estabelecer a cultura e a paz, como foi o caso da Pax Romana, que foi dentro dessas fronteiras que, inclusive, obteve essa estrutura de paz, essa estrutura de estabilidade. Mas também foi dentro desse império, dentro dessa estrutura, dessas fronteiras, que o cristianismo nasceu e se desenvolveu e partiu para o seu desenvolvimento. Iniciou o seu desenvolvimento e foi se estabelecendo. Não é? Então, olhando agora o Império Romano, dentro do sentido político, da proposta política, no âmbito político, o que nós podemos também considerar o Império no âmbito político, para nós compreendermos um pouco a importância, a dimensão, a estrutura, a força, a pujança do Império Romano. Quando nós tratamos o termo império no aspecto político, até para distinguir o governo do Senado, né, do governo dos autocratas constitucionais, que devido até ao exercício de comandantes militares supremos, que esses eram chamados de imperadores. Tá? Então, nesse sentido, a palavra e o termo império é aquele período da história que, no caso, no que estamos tratando, a história romana, começa com a vitória final de Otávio, na última Guerra Civil da República. Até o colapso que teve da autoridade romana, primeiramente no Ocidente, e 10 séculos mais tarde no Oriente. Verdade é que essa melancólica e esse melancólico fim político não pôs fim à cultura e à civilização. Tanto isso é verdade que pouco mais de 300 anos após a queda do Império Romano do Ocidente, Carlos Magno, que era o imperador dos francos, ele vai reavivar o mesmo sob o nome de Santo Império Romano, isso no ano 800 depois de Cristo, cuja forma irá perdurar até 1806, quando então Napoleão vai lhe conceder o fim. Além disso, nós podemos considerar que, sobretudo, os países que se formaram após o estilhaçamento do Império Romano do Ocidente, eles se tornaram os herdeiros do mesmo. Itália, França, Bélgica, Espanha, Portugal, e dentro dessa proposta da continuidade histórica da civilização romana ocidental, é que foram surgindo toda uma abrangência de grandes descobertas que foi ampliando as fronteiras culturais romanas e foi surgindo com isso as Américas do Norte, a Central e a do Sul, além até, inclusive, de muitos outros pontos de civilização na África, na Ásia e na Oceania. O fim do Império Romano, então, nós podemos dizer até, inclusive, que foi político, tá? Mas não cultural, porque, nesse aspecto, o que enfraqueceu foi a sua estratégia, proposta e desenvolvimento e atuação política, certo? Já no efeito transição, nós devemos dizer que o povo romano percebeu que quando a Batalha de Ácio, isso em 31 a.C., houve um momento decisivo na história romana. Inclusive o acúmulo de poder nas mãos de um só homem, poder esse constitucionalmente conferido, ele não era nenhuma novidade naquele último meio século de política, inclusive tensa, agitada, que antecedia, inclusive, o aparecimento de César Augusto, que vai impor a paz e a ordem. Já, inclusive, por várias vezes, a oligarquia dominante, ela havia apelado para a autocracia, e seu esforço, até inclusive, para conservar esse controle da cidade, da Itália e das províncias ameaçadas, já ia preparando caminhos para uma sucessão, já ia abrindo caminhos para novos momentos de investimentos políticos e sociais, com o surgimento, inclusive, do grande Pompeu, que ele vai empreender medidas drásticas até para controlar o proletariado urbano e uma sinistra força nessa confusa situação política de Roma.
Se Pompeu não tivesse sido, inclusive, um leal servo do Senado, poderia ter sido até aproveitado dentro dessa situação para poder, assim, assumir e desenvolver toda a sua estratégia e estrutura. Júlio César não era homem tão honrado quanto Pompeu. 12 anos após 62 a.C., quando Pompeu resignou, inclusive devidamente, de seu elevado cargo, Júlio César já havia se tornado o problema que os senadores tinham previsto. Júlio César até havia reduzido os gauleses à submissão e demonstrara, inclusive, o poder romano. Nesse sentido, nessa proposta, nesse aspecto, é que nós temos que considerar que do outro lado do futuro canal inglês, e agora se desafiava nesse aspecto a oligarquia em bancarrota, a qual, inclusive, se via em defesa Pompeu, o único soldado, inclusive, que era capaz de enfrentar esse gênio militar de César, César Augusto. Então, isso provoca a guerra civil. E aí, esse período, que é um período bem documentado historicamente para nós, ele pode ser seguido de perto, semana após semana, quando a República Romana ela estertorava nas ânsias da morte. E nessa guerra civil é que César vai emergir vitoriosamente a batalha que nós podemos considerar decisiva, que vai se dar em Varsalo, na planície da Tessalônica, isso em 48 a.C., com a emergência, então, desse primeiro imperador romano, que estava pavimentado o caminho para o ministério e surgimento, então, da igreja e a carreira inicial do cristianismo. Tá? César Augusto, então, ele não recebe o título de imperador, embora virtualmente o tenha sido. O que ele fez por pacificar o império, restaurando, por exemplo, a lei, a ordem, foi algo obtido a pulso firme e a decisões muito bem pensadas por parte de César Augusto. Tá? A República estava morta na época que César Augusto assume. Não havia como ressuscitá-la, mas ninguém se havia lembrado, inclusive, desse filho adotivo e herdeiro de César, que recebera o nome de Otavianus Caesar. Então, um jovem de apenas 19 anos e que estava estudando na Grécia, e este jovem, com incrível audácia, é que ele vai reivindicar a sua herança e ainda precisa, nesse aspecto de reivindicação, enfrentar os bolsões de resistências, mas ele acaba, nessa batalha pela reivindicação da sua herança, prevalecendo sobre todas as forças reacionárias remanescentes, e essa vitória vai prover, vai conceder, vai facultar a oportunidade de ele vir a conquistar e vir a obter o resultado que precisava, que era, na verdade, tornar-se um grande expoente, um grande líder militar e que se tornou com as vitórias que foi alcançando dentro da estrutura de Forças Armadas que montou, a autoridade, os privilégios que foi concedendo aos magistrados plebeus, os tributos que ele foi exigindo, o Senado que ele foi formando, ele se tornou, então, o grande César Augusto. Então, Augusto entrou para a história como o primeiro imperador romano, o pai de César Augusto, que ordenou o recenseamento por toda a população do império, embaladas, inclusive, pela paz reinante, após tantos e tão exaustivos anos de conflitos sangrentos, as populações nem percebiam, inclusive, que Roma dera uma profunda guinada política. Somente alguns poucos percebiam, inclusive, que o antigo regime estava morto. Então, Augusto vai promover, com isso, um reavivamento religioso pagão dentro do império. E isso é que vai ser a semente de adoração ao imperador, que irá medrar forte poucas gerações mais tarde, e por causa da qual, inclusive, tantos cristãos que vieram a perder a vida, não queriam esses desistir de sua estrita lealdade ao verdadeiro Senhor Jesus Cristo. O título que chegou a ser dado aos imperadores, que era o título de Quírios,
Senhor, ele é o mesmo que os cristãos davam a Cristo. Mas, voltando a Augusto, também houve, nesse aspecto, um notável reavivamento das letras e até da literatura latina e da Idade Áurea, na verdade, da cultura que foi no período do seu império, do seu governo. Tá? Então, Augusto também se esforçou muito por consolidar as fronteiras geográficas do seu império. O seu trabalho nesse campo, inclusive, não é bem documentado historicamente, mas sabe-se que houve nada menos do que 20 anos de planejamento e de choques armados fronteiriços, cujo alvo não eram novas conquistas, mas a consolidação das fronteiras. E com os buliçosos partas, Augusto, então, preferiu tratar diplomaticamente essa circunstância e situação de conflito com os partas. E aí a Galácia torna-se uma província no ano de 25 a.C. e a Judéia em 6 depois de Cristo. Já a Espanha é pacificada e a Gália é reconhecida. As tribos das áreas ao norte dos Alpes, tanto quanto aquelas também da Ásia Menor, foram dificultosamente trazidas nesse aspecto à sujeição. Ao longo até do Danúbio e das fronteiras dos Balcãs, foram criando estados tampões como Raétia, Nórin, com Panônia, Mécia, e só houve um senão quando, de desastrosas derrotas de Varo, em 99 d.C., os romanos perderam 3 legiões para os germânicos e a fronteira mais segura, a do rio Elba, se havia escolhido e foi abandonada nesse aspecto em favor da mais próxima, que nesse caso também era a fronteira do Remo. Então, dentro dessa proposta, dentro desse desenvolvimento, nós vamos ver também o surgimento, né, do Tibério. O Tibério esse que tinha também um grande desenvolvimento e também foi um grande articulador, tornando-se um grande imperador e governante à frente do Império Romano. As datas do seu império, do seu governo, do seu domínio, nós podemos dizer que foi de 14 a 37 depois de Cristo. Roma sempre teve de enfrentar, inclusive, 2 problemas insolúveis. Primeiro, as condições que nós podemos dizer que, nesse aspecto, elas eram bem formadas estrategicamente e propiciavam habilidades e necessidades também que iam surgindo dentro das fronteiras do Império, segundo até a própria sucessão imperial de Augusto, que, por sinal, não se teve dificuldades dentro do que concerne uma transição de ascensão e de poder de um para o outro. Tibério, então, ele veio a se tornar um grande imperador. Ele tinha 56 anos quando ele assume, e ele vai demonstrar clamorosos defeitos mais tarde, concernente à impopularidade, porque ele era muito impopular, certo? Mas dentro do governo, dentro do império, dentro das articulações políticas, ele teve um bom desenvolvimento e conseguiu desenvolver algumas conquistas e abrir alguns caminhos para o crescimento do império. Após Tibério, então, veio o imperador Nero. Nero vai assumir no ano 54 depois de Cristo e vai ir até o ano 68 depois de Cristo, tá? Nero não se preocupava com os dotes artísticos, dos quais até, inclusive, ele se julgava detentor. Sêneca governara o império durante 5 anos, e Nero nada havia feito até para merecer esse trono. A sua mãe, inclusive, Agripina, preparou-lhe o caminho como homicida e intrigas políticas, tá? Outra questão também é que ela acabou sofrendo o efeito da sua própria feitiçaria, quando Nero cometeu o matricídio, né? Nero, não só no nome, mas também na alma, chegou a um ponto que não mais podia ser controlado pelo equilibrado Sêneca, que era seu mestre. O jovem imperador, então, tornou-se um joguete de inescrupulosos atos,
Vendo-se, inclusive, ameaçado, Sêneca acabou se suicidando. Mas o ponto culminante das atrocidades de Nero ocorreu quando ele se voltou contra os inocentes cristãos. Talvez até maldosamente, alguns historiadores têm dito que Nero mandou incendiar Roma para que, em meio a chamas, ele encontrasse o palco apropriado para tanger a sua lira e recitar seus versos quebrados. Até para ocultar o crime, Nero acusou os cristãos de incendiários e, em sua loucura, sua neurose, ele ordenou que muitos deles servissem de achotes vivos para iluminar as orgias efetuadas nos jardins imperiais. Enquanto isso, as fronteiras do império se deterioravam, longamente ameaçadas por revolta dos judeus, que tornou-se uma realidade, isso em 66 depois de Cristo. Então, Nero foi o mais cruel e o mais temível imperador do Império Romano, certo? Então, o Império Romano, claro, foi um império marcado por várias questões de ordem social, política, econômica, também de atrocidades, mas também de desenvolvimentos, também de aberturas, também de realizações, também até de conquistas, no aspecto da amplitude geográfica, da dimensão geográfica que alcançou, também da pujança e do domínio político, econômico e, claro, do tempo em que esse império perdurou, mantendo-se firme, mantendo-se sob o poder, sob a tutela, sob a influência, sob a condução, não só da sociedade, da cultura, mas também da própria prática religiosa e toda a prática do desenvolvimento até educacional e da formação da sociedade ou das sociedades dentro dos seus tempos e dentro dos seus 4 séculos de existência. Obrigado a todos. Esta foi a nossa exposição sobre o Império Romano.